Boa noite, estamos já ao vivo para a realização de mais uma live pela Associação de Anemia Falciforme do Estado de São Paulo, no qual nós nos reunimos todas as quartas-feiras na nossa sala de conversa para estar cada vez falando sobre um tema que possa estar nos informando e nos fazendo refletir de como os vários aspectos da saúde interferem no cotidiano de cada um de nós. Hoje a nossa convidada é a Janete. E ela já está aqui. Aceitar. Já está chegando, já está aqui. Vamos ver. Olá! Olá, boa noite. Boa noite. Que bom que estamos já aqui ao vivo com a Janete, que vai estar hoje compartilhando conosco toda uma trajetória de vida também, cuidando de pessoas, né? E o cuidar é uma atividade constante, né? Nós estamos sempre tentando mudar uma realidade que nos aflige, que nos faz tomar iniciativas. Boa noite, Janete, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vai ser uma noite muito importante para nós, das associações também, que sempre a gente encontra, né, uma pessoa com a doença falciforme que aparece na associação, e às vezes a gente ainda não está tão bem informada de tudo que vem acontecendo nessa área de estomoterapia, né? Então, boa noite ao pessoal que está chegando, né? E nós vamos estar conversando com a Janete, que está lá no Maranhão, né? E estamos aqui tão próximos, que bom, né? Que a gente também já tem tecnologia que nos aproxima, né? Então, vamos iniciar, né, Janete? Você fale um pouco do porquê entrou nessa área de estomoterapia, né? Porque eu ainda estava no tempo que não se usava esse termo, né? Então, eu também não uso presença também, eu estou da velha guarda da enfermagem. E a gente só falava em feridas, né? E agora nós temos um termo novo, uma especialidade nesse ato do cuidar. Então, você pode iniciar falando um pouco do porquê dessa área, né? Esse corte que tem na questão da doença falciforme, que é as suas vivências aí atendendo essas pessoas e também gerenciando um serviço. Então, a palavra é sua. Certo. Boa noite também para a senhora. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. Assim, é uma honra poder participar dessa sala de conversa. Assim, eu estive acompanhando seu trabalho à frente da associação e também quero parabenizá-la, né? Porque são iniciativas como essa que têm contribuído para a ampliação do conhecimento sobre a anemia falciforme, assim como buscar avanços, né, nesse cenário da anemia falciforme no Brasil, que a gente sabe que a informação é o marco inicial, né, para a gente buscar novas alternativas de condutas e também saber como a gente vai fazer um manejo desses pacientes. Então, assim, parabéns para a senhora, obrigada pelo convite. Sim, a minha trajetória na enfermagem, assim, começou logo após a minha graduação, conclusão da minha graduação em enfermagem e obstetrícia. Na época eu fui trabalhar na atenção básica, onde eu trabalhei por 8 anos. Nesse período eu fiz uma pós-graduação em saúde pública, saúde da família, gerência, gestão de serviços e sistemas de saúde. E nessa
época, eu trabalhava tanto como enfermeira assistencial da equipe de estratégia de saúde da família, quanto na coordenação da atenção básica. Nesse período, eu já tinha contato com pé diabético, feridas, através do programa de acompanhamento dos pacientes diabéticos, mas, assim, não foi nesse período que despertou o meu interesse pela estomaterapia, até porque na época também eu nem tinha conhecimento sobre a área. Uhum. A gente não falava nesse termo, não tratava, a gente só via feridas e procurava uma forma de. Isso. O meu interesse, o meu contato com a estomaterapia começou posteriormente, quando eu fui trabalhar em um hospital de urgência e emergência daqui da capital, o Hospital de Djalma Marques. E nessa época eu tive a sorte de ter a oportunidade, na verdade, de trabalhar tanto na área assistencial, nesse hospital, quanto na área de feridas e estomias. Eu sempre falo também que foi uma sorte, porque eu tive a oportunidade de fazer parte de um núcleo de assistência em feridas desse hospital. E esse núcleo, ele é formado por enfermeiros, técnicos de enfermagem e sobre a coordenação de um enfermeiro estomaterapeuta. Foi aí que eu conheci a especialidade. E esse hospital, eu sempre falo que foi um hospital escola, porque tem muita diversidade de etiologias de feridas, tanto na área da clínica médica, clínica cirúrgica e cirurgia vascular. E assim, uma equipe que realmente acolhedora, né? Que a gente sabe que esse acolhimento é muito importante para os pacientes com lesões, seja qual for a fisiopatologia. E uma equipe que compartilha conhecimento, eu fui muito bem acolhida, a gente começou a estudar os casos, eu fui buscar informações, a gente sempre tinha treinamentos, e daí eu fui aperfeiçoando a minha prática. Então, eu comecei uma prática sem muito conhecimento teórico. Fui, busquei, inclusive o meu coordenador, que é estomaterapeuta, ele foi uma das minhas inspirações na especialidade, não só como estomaterapeuta, mas também como liderança, né? Então, eu busquei essa especialidade. Aqui no Maranhão só tem uma universidade, uma faculdade, né, que tem esse curso, que é reconhecido e credenciado pela SOBEST. Eu precisei fazer processo seletivo para concorrer à vaga, porque realmente era bem concorrido, e eles davam preferência para enfermeiros que já atuavam na área. Então, isso foi Sim. mais um fator que me ajudou na seleção da vaga, porque eu já tinha essa experiência prática no hospital, e esse curso acabou aperfeiçoando a parte teórica e realmente foi muito importante para toda a minha formação na área de estomaterapia. Já a minha trajetória com a hematologia começou paralelo a esse meu trabalho no hospital. Na época, eu fui trabalhar no Hemocentro Coordenador daqui do Maranhão, e nesse hemocentro, ele oferece serviços tanto na área de hematologia quanto hemoterapia. Então, assim, eu fui ser enfermeira assistencial do ambulatório, e nesse ambulatório tem um fluxograma para os pacientes de anemia falciforme, que é desde o diagnóstico e acompanhamento do tratamento pela equipe multidisciplinar. Então, assim, a enfermagem, dentro da equipe multidisciplinar, ela fica responsável por uma sala de atendimento a procedimentos que são realizados lá após conduta médica e avaliação. Geralmente, a gente atende esses pacientes em crises álgicas. Dependendo da prescrição, é necessário a gente realizar sangria terapêutica, a gente faz analgesia, hidratação, transfusão de hemocomponentes. Geralmente, quando eles chegam em crise álgica, a gente já agiliza o atendimento para fazer hemograma de urgência. Caso após avaliação, se necessário, já transfunde. Então, eu sempre falo que é um ambulatório atípico, porque lá a gente mantém o paciente em observação,
a gente transfunde, acompanha ele até a melhora do quadro. Ocorre, assim, às vezes, pacientes que a gente não consegue realmente solucionar, porque são pacientes que já chegam em crise muito grave e a gente precisa encaminhar para hospital, para internação, para um diagnóstico mais específico, através de exame de imagens e com os especialistas. Então, a gente geralmente caminha para referência, tanto para adulto quanto para criança, que temos aqui no serviço na rede. Então, assim, a anemia falciforme, para mim, também foi um desafio, porque é uma doença bem complexa, eu precisei estudar para entender a fisiopatologia. Eu sempre falo que é o primeiro passo para a gente entender como é que funciona, para poder escolher a melhor conduta, como é que vai ser o manejo, entender que esse paciente é um paciente que demanda uma atenção mais especial e com maior cuidado, tanto no acolhimento quanto no acompanhamento. E assim foi uma experiência para mim muito enriquecedora trabalhar com anemia falciforme, porque realmente é gratificante quando a gente vê assim os resultados. Embora até a gente tenha muito desafios, por exemplo, na área das úlceras, porque elas são muito recorrentes, mas assim, é muito gratificante, porque acaba que as úlceras, de certa forma, elas impactam diretamente na qualidade de vida desses pacientes. Então, quando a gente consegue cicatrizar, é muito satisfatório para eles e para a gente, eles ficam muito agradecidos. Isso é muito bom quando a gente vê no olhar dele que realmente resgatou a autoestima, ele se sente mais seguro. É muito bom, é muito gratificante. Que bom, que bela trajetória, né? A gente tem procurado, assim, trazer enfermeiros, porque, assim, os enfermeiras estão ali na ativa 24 horas. Mas, assim, nós que somos do movimento social, né, também, que eu há muitos anos, a gente acaba não encontrando quase o enfermeiro, né? E a gente sabe que ele está envolvido no cuidar, mas que ele fica meio invisível, né? Então, assim, a gente está procurando os enfermeiros, a gente pergunta às vezes para o paciente, mas você tem um enfermeiro de referência, né, nessas várias internações? E isso tem me deixado preocupada um pouco, porque não se cria esse vínculo dele falar, olha, é tal pessoa, tem tal nome, é um enfermeiro que eu estou mais envolvido com ele me orienta, ele fala. E a gente sabe que esse papel é muito ativo do enfermeiro, mas que ele acaba ficando um pouco na invisibilidade, né? Então, assim, a gente está procurando nessas lives trazer essa equipe multiprofissional. E qual enfermeiro está lá às 24 horas, quer dizer, é um acompanhamento que não tem descontinuidade. Então, quer dizer, quando eu também te encontrei, eu falei, tem que vir, né? E que bom que você aceitou. Porque quando aparece um caso na associação e a gente não está mais dentro da área hospitalar, então a gente não acompanha muito o que está evoluindo. E às vezes eles chegam, né? Nós não tivemos muito caso de úlcera de perna, mas os que nós tivemos, a gente não soube muito orientar, enquanto um profissional, enfermeira, eu e mais 2 voluntárias que tem na associação, no como a gente orientar ou reforçar essa atenção à úlcera de perna. Então, assim, Janete, mais ou menos tem uma certa prevalência em doentes falciformes, e começa muito na fase, às vezes, de adolescência. Como tem sido, assim, a sua observação desse impacto, né? Também no emocional deles, da família, como que você viu um pouco essa transformação de uma pele íntegra e que de repente, assim, por qualquer um motivo, eu não sei muito bem, né, que essa ferida abre. Você poderia falar um pouquinho
qual o Sim, evento que pode sim. ocorrer de abrir essa úlcera? Isso. Então, assim, quando a gente fala, é muito importante a questão do diagnóstico, né, da anemia falciforme, porque quanto mais precoce possível, melhor para conduzir esse paciente e ter o controle das complicações. E a úlcera é uma das complicações da anemia falciforme. Então, assim, geralmente é essa a prevalência, né, de em torno de 20% dos pacientes com anemia falciforme desenvolvem úlceras. Geralmente, a partir dos 10 anos, tem pacientes que até 50 anos ocorre essa média de 10 a 50 anos, que geralmente aparece. Na minha experiência, eu tenho visto mais frequente em homens, realmente as estatísticas mostram que é mais frequente em homens, porém, eu observo que o impacto é mais nas mulheres, porque assim, a questão da autoimagem, né, por exemplo, tem pacientes que me relatam, doutora, eu nunca mais usei short, eu só consigo sair de calça, eu não visto mais vestido curto, só vestido longo, saias longas, porque eu não me sinto à vontade para sair de short quando eu me olho no espelho e vejo aquele curativo na perna, às vezes não dá nem vontade de sair. Então, isso acaba afetando a autoimagem dessas mulheres. Nos homens eu não observo tanto assim, mas tem impacto sim psicológico, lógico, mas não tanto quanto nas mulheres. Elas também relatam para mim a questão do convívio social, que é um obstáculo também, tanto assim em ambientes coletivos, quando se deparam com a pessoa com anemia falciforme, com a presença de uma úlcera curativa, as pessoas têm receio de se aproximar, por exemplo, em ônibus, sentar perto, às vezes acontece isso, preocupados da ferida ser infectante e contaminar. Também isso afeta, eu observo os relacionamentos, tanto na escola, relacionamentos conjugais também, principalmente as solteiras, né? Sempre falam assim para mim: se antes eu não tinha conseguido alguém, agora eu tô com uma lesão. Isso já impede, porque eu já não me sinto à vontade para me relacionar. Isso interfere muito, causa muito danos psicológicos ao paciente com úlcera. Também Sim, eu observo também casos de alguns pacientes que com quadros de depressão, né, a úlcera pode estar relacionada justamente por todo esse impacto que causa na vida da pessoa com anemia falciforme, com a presença de úlcera. Outra coisa muito importante que eu observo é a questão também do exercício profissional. Muitos pacientes que têm úlcera acabam perdendo o emprego porque alguns locais onde trabalham não têm essa tolerância, não consegue entender que esse paciente é um paciente que precisa estar presente no hemocentro para consulta, exames, ou uma unidade para fazer um curativo, e às vezes ele falta ao trabalho, fora as crises álgicas, que tem muito, e acaba impossibilitando ele de trabalhar, acaba impactando também na frequência escolar, e às vezes eles são demitidos. E não conseguem ter um trabalho. Isso aí afeta muito. Eu observo principalmente os homens nessa questão do trabalho, porque acaba ficando sem trabalhar, isso impacta na renda também. E são desafios que o paciente que tem anemia falciforme com úlcera enfrenta diariamente. Então, por isso a nossa preocupação em tentar minimizar e entender para ajudar nesse processo de cicatrização. Então, assim, voltando à parte fisiológica, né, fisiopatológica, a anemia falciforme, nós sabemos que ela é caracterizada pela produção anormal de hemácias, né? Então, assim, a hemácia normal, ela tem a presença da hemoglobina A, e a hemácia anormal tem a presença da hemoglobina S. Então, assim, a hemoglobina é uma proteína que é responsável pelo transporte do oxigênio aos nossos órgãos e tecidos.
E na anemia falciforme, essa hemácia com a hemoglobina S, ela tem fragilidade nesse processo, porque no momento da desoxigenação, ou seja, quando ela libera o oxigênio para os tecidos e órgãos, ela sofre polimerização, que é uma reação química. Essa reação química, normalmente, ela é reversível após a reoxigenação. Porém, como na anemia falciforme ela é muito frequente, acontece com muita frequência, acaba lesionando a membrana dessa hemácia, né? E essa hemácia, durante essa reação química, ela produz um gel semissólido e esse gel deixa essa hemácia mais rígida, daí ela tem essa deformação que configura esse formato de foice, né? Então, quando ocorre essa lesão, mesmo após a reoxigenação, ela não consegue voltar à forma clássica, que é a forma redondinha. Ela fica todo o tempo nesse formato de foice. Então, em decorrência disso, essas hemácias elas ficam mais rígidas, elas têm dificuldade para fluir na corrente sanguínea, principalmente nos microvasos e nos microvasos que têm pequenas bifurcações, ela não tem a maleabilidade para fluir, então acaba lesando esses microvasos, né? E essas lesões, elas induzem o processo inflamatório. Esse processo inflamatório atrai as nossas células de defesa para aquele local que houve essa lesão. Nesse processo vem os leucócitos, as plaquetas, acabam se agregando e mais hemácias vão se agregando e formando, e obstruindo parcial ou total esse microvaso. E todo esse dano vai causar a vasoclusão, que é a origem de todas as complicações da anemia falciforme, inclusive da úlcera de pernas, né? Então, essa combinação vasoclusão, inflamação, trombose, porque tem a presença das plaquetas, aumenta o risco de isquemia, né? Então, essa área vai diminuir a oxigenação, vai causar um dano nesse tecido, e esse tecido, ele vai ser um ambiente, esse tecido lesado, sem oxigênio, sem nutrientes, ele acaba sendo um ambiente favorável para a úlcera de perna, e das bactérias oportunistas, né, que aproveitam esse momento para infectar e contaminar essas lesões e acabam complicando mais ainda o quadro, né, das úlceras. Então, essa é a fisiopatologia dessas úlceras e é muito importante a gente entender porque as úlceras em pacientes falciformes, elas são bem características, né? Elas geralmente têm um formato mais delimitado, as bordas delas são mais elevadas, o tecido de granulação ela é a base, mas geralmente elas são recobertas por esfacelos, são muito dolorosas, é uma característica bem forte, que são muito, extremamente dolorosas. Tem pacientes no limiar de dor que a gente não consegue nem fazer a limpeza adequada porque eles reclamam muito de dor, e se a gente não entender que é em decorrência dessa fisiopatologia, às vezes o profissional acha que o paciente, esse paciente está se queixando muito de dor, acha que está com frescura, não, reclama demais, e a gente precisa entender que faz parte realmente da úlcera elas serem dolorosas, é uma característica bem forte. Geralmente elas são muito lentas ao processo de cicatrização, demoram meses para cicatrizar. Geralmente o local que mais ocorre são áreas onde o tecido tem menos tecido subcutâneo, onde a pele é mais fina, a circulação sanguínea é mais lenta, por isso a característica na área do tornozelo e dos membros inferiores, que geralmente essa área tecidual tem muito microvasos, então, por isso, geralmente as lesões, elas são na região do tornozelo, que a gente chama região maleolar, pode ser tanto interna quanto externa, ocorre também na região tibial anterior, a parte da perna, é menos frequente no dorso do pé, mas também ocorre.
Então, assim, quando a gente se depara com essas úlceras, é importante conhecer e entender essa fisiopatologia, as características, para pensar no manejo adequado da conduta, né? Eu sempre falo que o tratamento das úlceras, assim como da anemia falciforme, ele tem que ser holístico. Então, assim, precisa estar alinhado com todos os profissionais da equipe multidisciplinar, principalmente a equipe médica. A gente precisa que o paciente também entenda a importância desse tratamento, porque ocorre ter disponível o tratamento, mas os pacientes não conseguiam entender que eles realmente precisam aderir ao tratamento para tentar minimizar as complicações. Também tem os casos dos pacientes que entendem a importância do tratamento, mas não têm acesso ao serviço, devido ao poder socioeconômico, não conseguem chegar ao hemocentro. Alguns conseguem através do TFD, a maioria consegue. Eu sempre oriento a importância do TFD para eles, porque através do TFD eles conseguem os recursos para comparecer ao hemocentro, isso é muito importante. Tem um outro fator que é um desafio, como eu lhe falei, a questão do trabalho, que às vezes o local de trabalho não entende essa necessidade desse paciente se deslocar até o hemocentro para o tratamento. Mas, assim, voltando à parte do tratamento, eu gosto sempre de falar que essa questão da equipe multidisciplinar, porque, por exemplo, a gente conversa com a equipe médica, a questão da conduta, né, as prescrições, as medicações. Tem um outro profissional que é muito importante nesse processo, desde o diagnóstico, é a nossa equipe de laboratório, os biomédicos, bioquímicos, técnicos de laboratório, que são um apoio tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento da anemia falciforme. E durante as lesões, a gente fica pedindo os exames para acompanhar infecção, ver a parte da coagulação para ver se tem risco de trombose. Então, é muito bom estar alinhado toda a equipe multiprofissional para que esse paciente esteja tratado de todos os lados, que tudo vai interferir no resultado da cicatrização da úlcera. Na parte nutricional, a questão da alimentação, né, que também é um desafio para a gente, porque a alimentação, a gente sabe que acaba mexendo no poder aquisitivo também do paciente, porque às vezes a gente precisa orientar uma suplementação, porque vê a necessidade realmente de suplementar, mas eu sempre procuro orientar as coisas mais básicas, que eu sei que são mais acessíveis àquele paciente. É importante a gente conhecer a história dele, para adequar a conduta. A questão da hidratação também da pele, eu sempre oriento, porque a pessoa com anemia falciforme, ela tende a ter uma pele mais ressecada, e eles têm que ter uma boa hidratação, eu sempre oriento a hidratação tanto oral quanto da pele, para que a gente já previna que essa pele íntegra tenha a ocorrência de úlcera, porque ela pode ocorrer tanto espontânea, devido à vasoclusão, quanto através de traumas. Por exemplo, no cuidado da pele, eu sempre oriento o uso de repelentes, hidratar, dependendo do tipo de trabalho, proteger as pernas, né? Usar sapatos confortáveis. Geralmente a gente orienta o uso de tênis, ou um sapato de cano longo com uso de meias. Isso já previne traumas. Eu peço para ter muita atenção, para não se machucar com móveis. Ou na caminhada, evitar quedas da própria altura, que acaba lesando também a perna. A gente sabe que as úlceras, elas também mexem na questão motora, né? Afetam a marcha do paciente, porque elas são dolorosas, acabam caminhando com certa dificuldade, e isso pode favorecer uma queda, então tem que ter todo esse cuidado para evitar
evitar que ocorra, né? Outro fator importante que eu vejo é a questão da fisioterapia também, nesses casos. Porque, às vezes, mesmo após a cicatrização, eles ficam com dificuldade na marcha. Então, a gente tem que estar sempre observando esses achados para encaminhar esse paciente para a fisioterapia para tentar melhorar a questão motora. E, assim, outro profissional também muito importante da equipe multiprofissional é o psicólogo, para estar dando esse suporte para esses pacientes, como eu já falei, afeta diretamente, né, as úlceras, tanto física quanto psicologicamente, o paciente com anemia falciforme. Então, eu também procuro, de alguma forma, contribuir, conversando, orientando. Sempre pergunto para eles se eles têm alguma atividade para desopilar, uma atividade de lazer, ou alguma coisa que faz com que ele consiga relaxar, descontrair. Também tento inserir a família no tratamento, porque é muito importante esse apoio da família, dos amigos, dos companheiros, porque isso acaba afetando, porque às vezes as pessoas se afastam, e ficam isoladas, não buscam ajuda, então é sempre importante a gente estar fazendo esse contato com a família desses pacientes, né? Falando a importância desse acompanhamento durante o tratamento, né? Não só da anemia falciforme, mas também das úlceras. Também que eu poderia falar sobre o tratamento é a questão do primeiro passo, né? Quando chega um paciente com úlceras, a gente tentar avaliar imediatamente para ver como é que está o aspecto da lesão, se tem presença de infecção, para já ver como é que vai fazer para a cultura, né, de fragmento da lesão. No Hemocentro, a gente tem uma parceria com uma unidade vizinha que a gente caminha esse paciente para o infectologista. É muito importante a gente ter esse acompanhamento dos especialistas nas intercorrências. Ele avalia a lesão, já faz a coleta do material, do fragmento da lesão para a cultura, com antibiograma, que é muito importante, porque a gente vai saber qual é a bactéria que está colonizando essa lesão para poder a escolha adequada do antibiótico. E isso vai ajudar muito no processo de cicatrização. Porque às vezes eles ficam prescrevendo antibióticos e aquela bactéria já criou resistência. Então é importante o antibiograma para saber qual antibiótico mais sensível e mais adequado. Geralmente a gente faz endovenoso, mas também depende muito da escolha médica, né? Da prescrição. Em relação também é muito importante a gente avaliar se esse paciente tem algum comprometimento vascular, né? A questão da circulação. Se é observada, é importante a gente estar encaminhando para um cirurgião vascular ou um angiologista para estar fazendo já uma complementação com um Doppler venoso, ver se tem a trombose associada, porque a gente já verifica se tem outras complicações que vão interferir no processo de cicatrização. Além dessa avaliação, também é preciso a gente ver em qual fase que a lesão se encontra, né? Por exemplo, a escolha do desbridamento é muito importante, levando em conta o limiar de dor desse paciente, porque a gente tem algumas opções de desbridamento e é preciso escolher o mais adequado ao paciente falciforme, levando em conta a dor. Então, geralmente, eu opto pelo desbridamento autolítico, né? Que é um desbridamento natural, que é mediante produtos que mediam esse processo, a fase dos leucócitos, para eles, o próprio organismo tentar fazer o controle dessa infecção e levar ao processo de cicatrização.
O autolítico também, ele é um processo seletivo também, porque além de ajudar no desbridamento dos esfacelos, ele também consegue manter o tecido de granulação úmido, hidratado, sem lesionar. Uma outra opção que nós temos para os pacientes falciformes são os desbridamentos enzimáticos, né? Geralmente, na minha rotina, a gente usa muita papaina, a gente só tem que ter atenção na concentração da papaina. Por exemplo, a papaina 2%, ela é mais adequada para o tecido de granulação, que ela promove a hidratação, umidade, favorece a cicatrização. Já a papaina entre 4% e 6%, ela já ajuda mais na parte dos esfacelos, no desbridamento. A 10% já é mais indicada para no caso de necrose. Então, é muito importante a gente estar avaliando em que fase que essa lesão está, para escolher a conduta adequada do desbridamento, porque a gente sabe que o desbridamento é fundamental para o processo de cicatrização, porque a gente precisa eliminar esse tecido desvitalizado para que o tecido de granulação ele realmente consiga se desenvolver e entrar no processo de epitelização e cicatrizar essa lesão. A gente também pode usar como opção o desbridamento mecânico, que é através de irrigação, o soro, para tentar fazer a limpeza da lesão, ou com fricção, né, através de gás, para tentar limpar. Mas eu uso em último caso porque, geralmente, na fase de biofilme, como são lesões mais delicadas, mais dolorosas, acaba que a fricção causa mais dor. E os pacientes queixam de dor nesse momento. Às vezes, a fricção também pode causar sangramento e eu tento evitar. Mas acontece de precisar fazer o desbridamento instrumental através de pinças, bisturi, para remover esse excesso de Eu era espartelo. desse tempo. Eu era desse tempo. Só tinha que ser mesmo mecânico, com pinça e tesourinha. E E o que mais foi pé diabético, outras lesões nesse período que eu estava na área hospitalar. Eu fiquei numa clínica, então tem muitas lesões, né, por compressão também, daqueles que ficam muito na cama. E agora eu estou vendo que tem outras opções, né, Janete, como você colocou agora, porque é um processo muito dolorido, tanto é que nós tínhamos uma das pessoas da associação que tinha uma úlcera de perna crônica, não era muita recidiva, e era muito, ele falava, olha, a dor da úlcera é maior do que a dor da crise de anemia falciforme, porque a crise dá trégua. E a dor das úlceras é constante, né? Então a gente imagina que é realmente uma dor que incomoda, porque ela é dia e noite, como ele falava, né? Dói dia e noite. E a gente, assim, não tínhamos, nesse período, foi o nosso grupo inicial, essa pessoa, então a gente não tinha muito conhecimento de como ajudar, né? Então, mantenha as pernas mais para cima, né? E troca o curativo, e as pessoas realmente, como você mencionou, limita muito a vida social deles. Eles falavam, como que eu vou trocar? Esse rapaz, ele era casado, ele falava, eu nunca troco o curativo perto da minha esposa, né? Porque eu não quero que ela veja. Então você vê, aqui em São Paulo, a gente também, porque quando está dentro de um centro de tratamento, né, eu vi que é um cuidar, que tem muitas frentes de ataque à prevenção, toda a parte do cuidado mesmo na lesão instalada. Mas às vezes a gente vê que os nossos estão todos, a maioria, na periferia, os centros de tratamento estão no centro de São Paulo, então esse deslocamento, eles não têm nenhum benefício social, como transporte gratuito, então
tudo isso dificulta. Ele vai recorrer à unidade básica mais próxima. E que nem sempre, ou na maioria das vezes, não tem conhecimento nem da fisiopatologia da doença e nem como cuidar ou recursos maiores, né, que tem num centro mais especializado. Então, o nível de sofrimento dessas pessoas acaba sendo diário, né, de viver com uma ferida que ela tem um aspecto, né, desagradável também, porque às vezes ela ficou muito extensa, né? Então, quer dizer, todas essas coisas que a gente vê e as associações veem no seu cotidiano e que às vezes a gente não tem retorno. E aí tem uma pergunta também, e nós tivemos um caso também, Janete, tem uma pergunta se pode desencadear uma necrose de fêmur, de cabeça de fêmur, por conta do andar, né, do movimento ilimitado. Às vezes nós tivemos um caso, ela andava muito na ponta do pé, e isso acabou dando uma complicação ortopédica muito extensa, e ela acabou ficando com aquela gaiola, né, que eles colocam na ortopedia. Então, foi um caso que nós acompanhamos da associação, mas, assim, sem ter muito o que fazer, a não ser orientando de uma forma muito limitada, porque a gente nem sabe nem quais produtos, né, que nem você colocou agora, desse tratamento, né, não invasivo, muito mais usando substâncias que diluem. Então, você, assim, na sua experiência, teve complicações ortopédicas por conta da dificuldade de acesso também, né? Porque o Hemocentro de Maranhão também fica na capital, né? Mas a gente sabe, eu tive, acho que uns 20 anos atrás aí. E então, quer dizer, as pessoas estão no interior, elas não têm transporte, então tem toda uma série de entraves socioeconômicos também, que vai fazer, às vezes, uma complicação muito mais grave e sistêmica. Então, assim, Janete, na sua vivência, está excelente o que você está nos colocando, porque eu estava totalmente fora do sistema, de saber melhor de úlcera. Estou muito feliz com as contribuições que você está nos dando, né, do que tem de novo nessa área de estomaterapia. Uma área aí que a gente vê que não doutora, as pessoas realmente ainda não conhecem a especialidade. A gente fala estomaterapia, o que é estomaterapia? Então, assim, a estomaterapia, ela é uma especialidade que trata estomias, feridas e incontinências, né? Então, assim, dentro da especialidade, alguns profissionais optam por algum dos eixos, né? Tem estomaterapeuta mais especializados em estomias, tem estomaterapeutas mais especializados em feridas e tem estomaterapeutas mais especializados em incontinência, tanto incontinência urinária, incontinência anal assim, são várias abrangências que tem dentro da estomaterapia. Então, assim, eu optei por estomias e feridas. Em incontinência eu não tenho tanta experiência, assim, também não busquei me aprofundar. Porque quando eu fui buscar a estomaterapia, eu já trabalhava na área de estomias e feridas. Então, eu procurei já aperfeiçoar nessa área. Então, assim, quando a gente fala realmente de estomia, muitas pessoas ainda não conhecem, porque também no Maranhão aqui só tem uma faculdade que tem que oferece o curso, que inclusive é bem concorrido para entrar, como eu lhe falei na época, precisa fazer um processo seletivo e é credenciada, precisa estar credenciada pela SOBEST também, que é a Associação Brasileira de Estomaterapia, que é credenciada também com a W7, que é uma certificação internacional, que é o órgão mundial que é responsável pela estomaterapia. Então, assim, é uma especialidade que está bem articulada e que precisa realmente expandir, né, para tentar
ajudar nesse processo dessas áreas, né? Porque a gente sabe que um profissional especializado é muito importante, principalmente nessas condutas desses pacientes que precisam realmente de uma atenção realmente especializada, né? Para a área do tratamento. Então, assim, a questão da necrose de cabeça do fêmur já é uma complicação da anemia falciforme. Com a úlcera de perna, amplia essa complicação, porque de fato afeta a marcha, né? E acaba piorando o quadro. Às vezes o paciente ele já tem um quadro de isquemia na cabeça do fêmur, e esse processo da úlcera acaba piorando o caso da necrose da cabeça do fêmur. Eu tenho 2 pacientes no hemocentro que eu acompanho, que um já havia feito o diagnóstico da necrose da cabeça do fêmur, faz ressonância, né? Quando a gente detecta um paciente suspeito, a gente já encaminha para o ortopedista para fazer o acompanhamento. E tem uma outra paciente que eu percebi realmente que depois da úlcera, e como a úlcera é recorrente, ela cicatriza e depois reabre, eu notei que piorou o quadro dela realmente. Eu observo que a marcha ficou bem mais prejudicada depois da úlcera. Sim. E essa parte do diagnóstico também eu acho importante a gente falar, porque assim, a anemia falciforme, a gente está sempre falando do diagnóstico precoce, que é muito importante. Então, a gente reforça a questão do teste do pezinho, né, que é muito importante, que após o nascimento é possível detectar anemia falciforme, mas também na fase adulta ocorre de pacientes que não tiveram a oportunidade de fazer o teste do pezinho ou não foi detectado e apresentar sinais e sintomas e não conseguir fechar um diagnóstico. Eu tenho um caso de uma paciente que ela morava em o interior do Maranhão, em um povoado desse interior do Maranhão, realmente difícil acesso à unidade de saúde, e ela me falou que desde a infância ela sofria muito com dores, tinha febre, processos infecciosos e nunca ninguém descobriu o diagnóstico. Ela apareceu no nosso Hemocentro aos 40 anos e ela disse que toda essa trajetória até chegar ao Hemocentro foi muito dolorosa, porque ela conseguia ir para outros municípios consultar, ou quando ela estava muito grave, ela ia para um outro município para internação, fazia analgesia, hidratação, suspeitavam de outras doenças, menos de anemia falciforme. Chegou um determinado momento, que foi na fase da adolescência, ela começou a apresentar as úlceras, sarava, reabria e tudo, mas a gente observa que tanto a atenção básica quanto as unidades de urgência e emergência ainda não têm o conhecimento técnico suficiente para incluir a anemia falciforme como mais uma opção de diagnóstico diferencial. Então, a gente observa ainda que há essa deficiência de conhecimento sobre a doença. Por isso, a gente sempre enfatiza a importância de conhecer a fisiopatologia, os sinais e sintomas, para poder tentar descobrir. Então, assim, essa paciente, aos 40 anos, ela foi indicada para procurar um município onde tinha uma médica que foi indicada para ela, e essa médica clínica geral, quando atendeu ela, pediu uma glicemia para ver se era diabetes, e quando não, ela percebeu que não era diabetes, ela encaminhou ela para o Hemocentro e falou para ela, olha, eu estou suspeitando que você pode ter anemia falciforme, porque por toda a sua história clínica, eu estou suspeitando. Então, foi assim um marco inicial para solução do caso dessa paciente. No momento que um profissional suspeitou e encaminhou ela para o serviço de referência,
E lá no serviço de referência a gente fez os exames para diagnóstico e realmente foi comprovado que ela tinha a presença da hemoglobina S nas hemácias dela. Então, daí a gente começou o tratamento, mas já pegamos uma paciente com muitas complicações. Então, assim, a importância do diagnóstico precoce, que a gente consegue minimizar essas complicações, evitar esses impactos e evitar que essa paciente se torne, de certa forma, incapacitante. Porque, por exemplo, essa senhora, ela já chegou com a cabeça de fêmur com necrose, já chegou com problema na marcha, com outras complicações da anemia falciforme, que poderiam ter sido evitado se alguém em determinado momento da vida dela tivesse suspeitado de anemia falciforme. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo para a senhora que as labs, elas têm um papel fundamental na ampliação do conhecimento sobre a anemia falciforme, porque não só para os pacientes, né, mas também para os profissionais que prestam assistência a essas pessoas com anemia falciforme. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, de poder contribuir com meu conhecimento na assistência de enfermagem, com os meus relatos de casos e experiência no tratamento de anemia falciforme, porque eu sei que tem colegas que não têm essa oportunidade de vivenciar e ter o contato com esses pacientes e acabam ficando sem entender ou se depara com um paciente com sinais e sintomas e não sabe como fazer o manejo adequado. Então, assim, é um momento muito importante a gente estar aqui compartilhando e conversando sobre essas úlceras. Olha, Também, realmente, viu, Janete? Porque é uma área que a gente não tem muito domínio mesmo. A gente vê as dificuldades deles, as queixas de dor, mas pouca resolutividade, né? O que se usa, se é uma pomada, se tem alguma coisa que eles possam fazer em casa. Tem como fazer um curativo em casa? Como que eles, que nem esses que moram, né, mais afastados, tem um conjunto de medicamentos ou de pomadas que possa ser usado? Tem alguma coisa nova de uso domiciliar nessa sim, área, Janete? sim. Inclusive, eu quero falar sobre o meu relato realmente com os cuidados que eu tenho com esses pacientes do Hemocentro. Então, assim, como a maioria mora no interior do Maranhão, às vezes eles têm dificuldade com acesso ao Hemocentro, mas a maioria consegue vir, né? Então, assim, no momento eu consigo otimizar a vinda deles ao Hemocentro para abrir o curativo, avaliar, prescrever a conduta, fazer as orientações necessárias. E eu também disponibilizo um número de WhatsApp para eles, para também fazer esse acompanhamento de forma remota. E esse número de WhatsApp foi muito importante porque na época da pandemia eles não conseguiam vir ao Hemocentro. Tiveram essa dificuldade de chegar até o Hemocentro. Então, assim, foi uma forma que eu consegui de acompanhar mesmo à distância esses pacientes. Aqui no Hemocentro de São Luís, nós tínhamos uma sala de curativo, né, que os pacientes de São Luís e regiões mais próximas iam fazer o curativo. Porém, há algum tempo essa sala de curativo ela foi desativada e esse serviço foi transferido para uma unidade de referência em feridas da rede estadual. Então, assim, os pacientes a gente caminha para lá, eles fazem o acompanhamento lá, também tem estomaterapeuta, tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, também treinados para manejo com lesões. E assim a gente consegue minimizar a falta do curativo, né, na unidade. Os pacientes que moram no interior, no momento da consulta, eu avalio a ferida, né,
Eu vejo qual a melhor cobertura para indicar, oriento também através do WhatsApp a equipe que fica nos municípios, às vezes eles me ligam, doutora, a técnica ou a enfermeira que está fazendo meu curativo, ela quer tirar uma dúvida com você sobre o produto que você indicou. Às vezes eu preciso fazer videochamada para orientar melhor. É, Fico pedindo para semanalmente mandar imagens, vídeos, para que eu possa realmente acompanhar a evolução das condutas que eu prescrevo, né? Porque é importante a gente ter esse feedback para ver. Porque, às vezes a gente escolhe uma determinada conduta, uma prescrição, que não se adapta àquele paciente. Ele pode ter uma reação alérgica, ele pode queixar de muita dor, então é preciso a gente estar acompanhando, ainda que remotamente, para saber se está realmente evoluindo bem. Assim, dentre as coberturas, eu gosto muito de usar os hidrogéis. Por quê? O hidrogel, além de manter o ambiente úmido, ele favorece a granulação. O alginato de cálcio também eu gosto muito de usar. Eu observo que nas úlceras evolui muito bem dos pacientes falciformes. Além do alginato, ele ter a ação autolítica também seletiva, ele vai desbridar o esfacelo, que é o tecido desvitalizado, e ao mesmo tempo ele também hidrata o tecido de granulação. A papaina também, eu observo que é bem tolerada pelos pacientes falciformes. Só tenho cuidado na hora de escolher a concentração. Por isso eu peço que eles fiquem me enviando as fotos para eu olhar realmente que cada porcentagem da papaina vai ser por uma fase da lesão, então é preciso a gente estar orientando e observando o momento de mudar para uma nova concentração. A colagenase também a gente tem como opção de desbridamento enzimático, além da papaina, e também é bem acessível para ele a colagenase também, que o Hemocentro, a farmácia do Hemocentro também disponibiliza, né? Carvão ativado também pode ser usado com a presença de prata, porque geralmente a gente usa nas feridas mais infectadas, que tem o odor fétido, muito exudato, então também é uma opção para usar. Os hidropolímeros também a gente usa, que são espumas, que também elas têm 3 camadas, e acaba a camada central ajuda na absorção, que as feridas às vezes são muito exudativas, né? Precisa de trocas, mais trocas. Então, quando tem a opção de usar essas espumas, é muito bom, porque ela acaba absorvendo melhor o exudato, já evita a maceração, né, da pele adjacente, porque a gente tem que cuidar da úlcera, também da parte da lesão, mas tem que ter uma atenção para a pele adjacente, porque tem que estar bem hidratada, tem que estar com controle desse exudato, porque às vezes ele transborda e causa essa maceração. Então, tem que ter o cuidado com a troca, no tempo certo de troca, para que evite realmente esse tipo de maceração. Os hidrocolóides, às vezes, dá para usar no início das úlceras, quando a pele ainda está semi-íntegra, iniciando o processo das úlceras, também pode usar. A terapia compressiva também é uma opção, né? A bota de Una, mas assim, a bota de Una, ela tem algumas contraindicações que às vezes o paciente falciforme não se encaixa, porque uma outra característica da úlcera de perna no falciforme, que ela tem presença de edema, né? E edema é uma das contraindicações da bota de Una, né? As úlceras também de falciformes geralmente são infectadas, tem muito exudato, também uma outra contraindicação para bota de Una. Então, assim, tem essas opções, né? O ozônio também é uma opção de tratamento nas úlceras, porque a gente sabe que o ozônio
tem uma molécula a mais de oxigênio, ela é O3, o oxigênio é O2. Então, assim, as úlceras falciformes, elas iniciam pelo processo de isquemia, né? Então, aquele tecido já diminui o aporte de oxigênio, por isso ele entra em falência, entre processo de isquemia, necrose, desvitalização do tecido. Então, o ozônio pode ser uma opção também para ajudar a oxigenar melhor esse tecido. E ele oxigenando, ele vai conseguir ter mais nutrientes e vai favorecer a cicatrização. O laser também é uma opção, mas eu não tenho muita experiência com laser nos falciformes, porque geralmente eu não consigo tratá-los aqui com laser, porque eu não disponho desse equipamento no Hemocentro como opção. Mas, assim, eu vejo relatos de laser, de colegas que trabalham com laser, que têm resultados bem positivos em úlceras. Principalmente úlceras venosas, arteriais, mistas. Então, também é uma nova opção, né? A terapia a vácuo também é uma opção de tratamento das lesões, mas em pacientes falciformes eu não tenho acompanhamento para indicar ainda, para dizer assim, eu nunca acompanhei um paciente para ver a evolução no paciente falciforme, mas assim, a gente sempre tem que buscar uma conduta que se adeque ao paciente falciforme, tanto no aspecto da característica da lesão, quanto no custo-benefício, né? Porque, assim, não adianta a gente prescrever uma conduta de alta tecnologia que eu sei que aquele paciente não vai ter acesso. Então, a gente busca trabalhar com os recursos que tem, os recursos que são mais acessíveis para o paciente, para que a gente consiga essa cicatrização. Assim, dentro da minha experiência com eles, essas opções que eu citei, eu tenho realmente conseguido sucesso na cicatrização. Mas, assim, o nosso maior desafio é realmente a recorrência, né? As recidivas, né, da lesão tanto espontânea quanto através de trauma, porque após a cicatrização, o tecido epitelial que forma ali, ele é muito sensível. Qualquer trauma vai causar uma reabertura da lesão. Então, às vezes, assim, eles ficam tão felizes, assim, ai, doutora, cicatrizou, olha aqui como tá a foto. Aí eles me mandam foto. Essa semana mesmo eu recebi 3 imagens de pacientes me enviando, olha, doutora, como tá, já cicatrizou. Tá ótimo, o que que eu faço? Porque tá me incomodando muito a coceira, porque realmente no processo de cicatrização tem muito prurido, né? Então, assim, ele diz, doutora, pelo amor de Deus, me diz o que é que eu faço, porque dá Não vontade de, posso, dá vontade de não meter a unha, posso. coçar, eu, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí eu Se já você oriento. coçar, vou enfaixar a sua mão. Se você coçar. A gente faz com criança, né? Se você coçar, eu vou enfaixar a sua mão. É verdade. Exato. Aí tem umas pacientes também que dizem assim, doutor, eu estou mais aguentando aqui no meu interior, tá cheio de muriçocas, de insetos, e eles começam a me picar. Aí eu, meu Deus do céu, tem cuidado. Aí eu oriento a questão dos repelentes, né, que é muito importante para evitar as picadas dos insetos e já previne. Quando está nessa fase de prurido, né, cutâneo, eu já oriento a hidratação, hidratar bem, porque a pele fica bem ressecada, né? Então tem que hidratar. Geralmente eu oriento hidratantes à base de ureia 10%, que é bem mais acessível para eles. Eu não prescrevo muito óleo de girassol, porque eu não acho que já foi, através dos estudos, que o óleo de girassol, ele não consegue penetrar as camadas da derme e epiderme. Então, ele fica meio que permeável, não consegue penetrar. Então, eu prefiro orientar hidratantes à base de ureia, que realmente eu observo que hidrata bem e consegue ter um resultado bem satisfatório, né? Nessas úlceras. Muito bom.
Muito bom, Janete. Realmente foi uma aula que realmente nos trouxe muita informação, né? Porque a gente parece que fica sempre uma informação muito superficial. E no seu caso aí, como estomoterapeuta, ainda estou aqui enrolando a língua para falar. Trouxe informações muito profundas, né? Porque às vezes a gente só conhece o superficial, é uma ferida, é uma úlcera e acabou, né? Mas você realmente nos deu muito conhecimento e a sua prática, né? Que é o atuar, né? Não é apenas o pesquisador de literatura, né? A pessoa que está ali intervindo e nessa olhar, né, sistêmico, porque é uma doença multifatorial e uma coisa complica a outra, e se esse profissional não tiver realmente toda a fisiopatologia, não vai entender o porquê, né, e fica só como uma pessoa queixosa, né, que está sempre com dor, que é uma dor que não passa e que já tomou todos os medicamentos e continua com dor. Então, realmente foi muito bom essa nossa aula, né? Que realmente acrescentou muito ao nosso conhecimento. E estamos chegando ao fim, né? Eu sei que você ainda tem muita coisa. Eu perguntei quanto tempo, porque assim, são muitas informações para compartilhar, né? E é sempre muito bom assim, poder compartilhar e saber que, de alguma forma, a gente consegue contribuir nessas orientações. Um fator muito importante também, não sei se a gente ainda está com tempo, é o uso das medicações, né, prescritas para anemia falciforme. Às vezes tem uns pacientes que têm receio de usar hidroxureia, e eu tenho observado que a hidroxureia, ela tem ajudado a prevenir as crises de vasoclusão, e acaba ajudando a prevenir também as úlceras de perna, né? Porque a gente sabe que a hidroxureia minimiza essas reações na hemácia com a hemoglobina S, porque ela diminui, e com isso ela vai ajudar a diminuir a viscosidade sanguínea, vai melhorar essa questão da agregação para evitar a vasoclusão. Então, assim, acaba que contribui para a prevenção da úlcera e também prevenção das demais complicações da anemia falciforme, né? Sobre a questão da prevenção também, eu quero informar também que a desidratação, ela contribui muito para as crises álgicas e dificulta muito o processo de cicatrização das feridas. Então, assim, se for um falciforme que não tem restrição hídrica, porque a gente sabe que alguns falciformes têm problemas renais, mas, assim, se não tiver, é muito importante estar hidratando bem, inclusive quando eles chegam no hemocentro, para ter o acesso venoso, a gente percebe que a hidratação está fragilizada, então é muito importante estar hidratando bem. Durante o processo de cicatrização, está tentando fazer ingestão de proteína, eu sempre recomendo o ovo, que é um alimento ainda em conta para se usar. Então, assim, o ovo ele é muito rico em proteína, ajuda bastante no processo de cicatrização, o consumo de frutas, verduras. Então, assim, de forma geral, é muito importante. Da pele, eu também já falei, acabei falando do cuidado com a pele, né? Que é importante a prevenção, os calçados, né? Evitar também sobrecargas, né? Acaba que alguns pacientes, eles não fazem atividade física com receio de sobrecarga, então tem que ter esse cuidado realmente com a atividade. E ter também cuidado também com a função que executa, dependendo do exercício profissional. Então, assim, tem muita coisa para falar, mas, assim, espero ter contribuído com os pontos focais e só tenho a agradecer pelo convite. Olha, nós que agradecemos, viu? Foi realmente uma aula que nós estávamos precisando
E está aí o pessoal agradecendo também a sua participação. E assim, né, Janete, vamos mantendo esse diálogo com você, e que ajuda muito, né, as associações também, porque às vezes essas pessoas chegam até as associações e a gente não tem, assim, tanta informações atualizadas, né, às vezes a gente já está lá no debridamento com a tesourinha, né, como se diz, e quando já tem tantos elementos aí que facilita a vida. Então, muito obrigada, Janete. Eu estou com receio que o Instagram caia. Mas ele tem sido paciente conosco, viu? Porque ele sempre está deixando ficar mais tempo do que uma hora, porque as nossas conversas acabam sendo longas e eles têm deixado. E a semana que vem nós vamos estar, vai a doutora Maria Emília, né, uma hematologista também, pediatra, e ela vai estar falando sobre a síndrome mão e pé, né, em crianças com doença falciforme. Então, um tema também que às vezes essas criancinhas aparecem com a mãozinha, o pezinho inchado, às vezes a família acha que foi uma queda ou que alguém bateu na criança. Então, vai ser também um dia da gente desmistificar algumas coisas também, né? Então, a todos vocês, né, que participaram, a nossa gratidão. A semana que vem tem mais. E também vamos sempre que a Janete tiver algo para nos atualizar, manda, olha, para as associações é bom que vocês orientem tal coisa, né, para a gente ir também passando isso para as pessoas que frequentam as associações. Então, muito obrigada, Janete, e a sua participação foi fundamental, viu, para a gente entender que hoje nós temos muito mais cuidados e mais especializados, né? E isso faz muito bem as associações saberem, até para a gente cobrar que tem esses recursos, né? Se a gente não sabe o que existe, a gente também não cobra dos serviços de saúde que se equipe melhor para que as pessoas não tenham mais um sofrimento agregado à dor das crises vasoclusivas. Então, obrigada, Janete, obrigada a todas as pessoas que participaram conosco, e a gente volta semana que vem. Obrigada, viu? Muita gratidão, Janete. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Agora vamos...